Estimadas amigas, caros amigos, eu estou em percurso, enquanto Delano conduz o veículo. Queria fazer alguns comentários que sejam muito importantes, porque orientados pelos nossos benfeitores espirituais serem trazidos a lume, relacionados a eventos dessa semana. Desencarnou nessa semana uma estrela de cinema que não foi propriamente tão famosa, mas que deu início ao espírito de celebridade mais moderno, de criar fama pela fama, Zsa Gabor. Ela estourou no estrelato já em idade tardia, para hoje, quanto mais para aquela época. O primeiro filme de sucesso dela foi de 1952, o ano em que ela completou 35 anos de idade. Ela faria 100 no próximo ano, em 2017. E Zsa Gabor usou de recursos extraordinários da medicina estética e da cirurgia plástica, que se desenvolveram muito no século XX, para manter-se, quanto possível, jovem, linda e magra. E para mostrar como, por mais que cuidemos do corpo, por mais que utilizemos, investamos os melhores recursos tecnológicos de medicina estética, de medicina dermatológica, de medicina de cirurgia plástica, que aí já é medicina no campo da cirurgia, chega sempre um momento em que não há recursos e que, se vivermos o bastante para entrarmos organicamente em decadência o suficiente, nós vamos perder o vigor, o vício físicos, perderemos o verdor da juventude e a beleza vai junto. Porque em terceira idade muito avançada podemos ficar fofinhos, graciosos, lindos jamais. É bem diferente, não é? Sendo bastante franco, não se trata de preconceito. É um fato, assim como o bebê. A gente chama que um bebê é lindo. Sim, fator fofura. Nós podemos dizer que uma senhora ou um senhor são lindos, fator fofura. Mas não a beleza que as pessoas que fazem cirurgia plástica estão buscando, que é uma beleza que chama a atenção pelo seu poder de elegância erótica ou de erotismo, mais do que de elegância. Que normalmente é isso que acontece, é essa a intenção. Então eu vou pedir a Wagner, após a exibição desse áudio, que ele primeiro coloque, eu separei 3 fotos, uma delas, uma montagem em que aparecem as duas Zsa Gabor, jovem e já velhinha, obesa, doente, calva e com a pele impecavelmente esticada por várias cirurgias plásticas que não ocultavam a idade dos seus quase 100 anos. Ela desencarnou com 99. Depois eu vou pedir que ele exiba com calma cada uma dessas imagens. A imagem de Zsa Gabor, que começou a sua carreira no cinema para valer com 35 anos, ela já uma senhora jovem, mas parecendo mais nova para a época, por volta de final de seus 30 anos, início de 40, muito bonita, muito atraente, e como ela desencarnou nesta semana, uma foto bem recente. E observem, impecavelmente, sem uma linha de ruga, nada. Mas observem como pode parecer uma cena de filme de terror, quando a pessoa está preocupada demais com a aparência, a ponto de se esquecer que deixar que peles soltas apareçam, deixar que nós tenhamos uma aparência normal de um indivíduo de terceira idade, tem sempre uma hora em que isso é necessário. Até Tônia Carreiro no Brasil, uma declarada, numa época que não se declarava, em que não se declarava isso, uma declarada usuária de cirurgias plásticas. Aos 66 anos, ela declarou publicamente que desistiu de fazer cirurgias plásticas porque queria envelhecer com o tempo. Parou a idade, segundo ela afirmou publicamente, passou o tempo de ela esticar a pele. Agora chegou a hora dela demonstrar um pouco a idade que tinha. Então, existe sempre uma época e uma medida para tudo, uma circunstância
e um princípio de bom senso para tudo. Com vocês, então, as três imagens. Wagner, primeiramente, por favor, a imagem das duas faixas etárias de Zazá Gabor, e depois a imagem de ela na maturidade jovem, e depois como ela foi enterrada recentemente aos seus 99 anos de idade. São imagens tristes, mas que nos chamam a atenção para a intemporalidade da vida eterna e dos assuntos espirituais, e a fugacidade e efemeridade dos assuntos físicos. Mesmo a ultra mega estrela hollywoodiana que criou toda uma tendência que hoje se tornou dominante das celebridades, a filosofia das celebridades, ser famoso pelo simples fato de ser famoso. Não como no passado, ser famoso por ser um grande cientista, ser famoso por ser um grande político, ser famoso por apresentar uma grande contribuição à sociedade como um religioso, como um artista. Não. Ser famoso por ser famoso. Com vocês, então, essas imagens de Zazá Gabor. Por fim, vamos traduzir isso para qualquer outra questão. As estrelas de cinema envelhecem, ficam feias, obesas e morrem. Os magnatas podem vir à falência ou desencarnarem e deixarem tudo para trás. Os homens mais poderosos do mundo, as maiores monarquias, os maiores monarcas, se as dinastias e monarquias caem, os sistemas de governo, e desaparecem como na maior parte das nações, fazendo referência à monarquia, imaginemos os próprios monarcas de dinastias específicas. Todos passam. Tudo passa. No plano físico, nada é importante o bastante ou valioso o bastante para não ser fugaz, para não ser pulverizável pelo tempo. Atentemos-nos para o essencial, porque nos distraímos com coisas muito menos importantes. A gente pode ver uma cena como essa, concordo, nossa, que impressionante. E vivemos com a maior parte do nosso tempo preocupados em pagar as contas, em nos manter magros, em tudo que diz respeito à nossa vida externa, à nossa vida de aparência, à nossa vida de circunstância, e não à nossa vida de essencialidade, os assuntos que de fato concernem a nossa identidade última, espíritos eternos que somos. Não que nos descuremos e sejamos irresponsáveis com os assuntos financeiros, profissionais, familiares, mas que não coloquemos jamais nada à frente do reino dos céus. Um desafio constante para todos nós, a ponto de imagens como essas serem sempre necessárias, virem a público, trazermos a público aqui, numa escola de pensamento como a nossa, porque damos o foco certo, ou mais certo para a Terra, que é observarmos que tudo passa, que diga respeito diretamente ao mundo material. Tudo fica para sempre se for atinente de modo mais próximo ou mais puro às questões e à realidade espirituais. Um beijo no coração de cada uma e cada um, acompanhado por nossos amigos e amigas, benfeitores e benfeitoras, esclarecedores e esclarecedoras do plano espiritual. Benjamin.